Fala galera, aqui é o professor André. Estou aqui mais uma vez para a gente dar início à continuação da nossa aula, tá? Nós estávamos falando na última aula sobre a questão da exploração dos recursos naturais, tá? Na Ásia, Europa e Oceania, tá? E agora nessa aula a gente vai falar sobre a questão da energia termonuclear, tá? Muito importante, tá? Esse assunto aí, tá, gente? É, o que que a gente vai fazer? A gente vai falar um pouco sobre a questão das reservas, tá? Dos minérios, né? Radioativos também. A gente vai falar também sobre alguns acidentes que aconteceram ao longo da história, tá? A gente vai falar alguns prós, alguns contras, tá? Com relação a esse tipo de energia que é muito utilizado. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre as fontes de energia, tá? Falamos também sobre a questão do carvão, do petróleo, do gás natural, né? Lembram? Falei lá sobre aquela questão ali da região do Oriente Médio, do Império Persa, tá? Que depois se tornou no Irã, se transformou no Irã. Falei sobre a questão ali do Oriente Médio, tá? A construção da OPEP em 1960, né? Os países que constituíram a OPEP, né? O objetivo também da OPEP, que estava relacionado em centralizar as medidas, tá? Para a venda e exportação do petróleo, tá? Todas essas questões aí eu falei, tá? Falei a questão do carvão, tá? Pedi para vocês olharem, lembra? Tanto para os que estavam na sala de aula, como no vídeo anterior, eu pedi para vocês olharem a tabelinha lá do livro de vocês, da página 28. Não sei se vocês estão lembrando, tá? Mas estou só fazendo uma recapitulação aqui da última aula, tá? E nessa aula aqui, a gente... Ah, lembra também, na última aula nós falamos sobre a questão dos maiores produtores do gás natural, lembram? Né? Sobre os maiores produtores de gás natural, que no caso seriam é, a, a Rússia, tá? E o Irã, tá? Porém, né, existem alguns conflitos, né, entre o Irã e os Estados Unidos, né? Eles têm algumas inimizades, né, e proíbe o Irã de vender e exportar o seu produto, tá? Para alguns países da Europa e da América, tá? Tem aí a questão também dos Estados Unidos que acusa o Irã de ser um país que financia, né, o terrorismo em algumas partes do mundo, tá? Tanto na Europa como na América, tá? E por conta disso eles não têm relações comerciais muito agradáveis, tá? No cenário geopolítico. Uh, Vimos também que a China, né, construiu, no finalzinho da aula passada eu falei sobre a questão da China, que construiu uma forte ligação agora, né, uma conexão com a Rússia, tá? Para ela levar o gás natural para lá, né? Comprar o gás natural russo, tá? Através de um mega gasoduto, tá? Uma mega construção que eu falei para vocês, tá? E mostrei também, né? Lá teve fotos, né? Que eu falei sobre a questão dos dois presidentes lá, que eles têm laços, né? Comerciais, tá? Entre aqueles dois países, que por sinal também são duas grandes potências mundiais, tá? Então, falamos na aula passada sobre fontes de energia, tá? E aí falamos sobre as principais delas, que no caso era o carvão, petróleo e gás natural. Ok. Agora a gente vai falar sobre a energia termonuclear, né? Vamos falar sobre a questão de alguns acidentes nucleares que aconteceram, né? Alguns prós, alguns contras, tá? Com relação ao uso desse tipo de energia, o cuidado, tá? Reserva de minérios radioativos, tá? Vale lembrar, pessoal, que o urânio, tá? Ele é o elemento químico, né, que é capaz de gerar esse tipo de energia, tá? A energia termonuclear. E, por sinal, é uma energia muito limpa também, né? E muito eficiente, tá? Comparada a outras energias, como a fonte de energia sendo gerada de energia de uma usina hidrelétrica, tá? A eólica, enfim, existem vários tipos de energia, né? Que ela pode ser captada, transformada. Porém, os maiores ali naquela região ali da Europa, da Eurásia ali, os maiores detentores dessas reservas de urânio, no caso seria a Austrália, o Cazaquistão, tá? E aqui a Rússia, tá? Que a gente falou também. Então, a Ucrânia, né? Vamos falar sobre a Ucrânia, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil também, tá? Então, preste um pouquinho de atenção, vamos falar sobre o Japão, tá? A usina de Fukushima, tá? Que aconteceu aquele rompimento.
Vamos falar sobre a usina de Chernobyl também, tá? Que foi uma grande catástrofe, né? A maior do mundo em termos, quando se trata de fala quando a gente quer falar sobre a questão de energia nuclear, tá? Então, chega comigo aqui que a gente vai passar aqui uma breve é, síntese, né, desse assunto, tá, gente? Então, vou colocar aqui minha telinha aqui, que é para... Vamos lá. Então, aqui o nosso assunto, né, energia nuclear. Vamos falar aqui um pouco sobre os prós e os contras, tá ok? É, a energia nuclear, gente, ela não contribui para o efeito estufa, tá? Então, já pode-se dizer que ela é uma energia limpa, tá? Porém, muito perigosa. Outra situação é que ela não utiliza grandes áreas de terreno, ou seja, a central ela requer pequenos espaços para sua instalação, né? Diferentemente daquelas usinas hidrelétricas, no caso, que aquelas usinas lá, elas, elas requerem todo um projeto, né? Um mega projeto, construção tem que ter um orçamento do governo para que aquilo aconteça, tá? Tem a questão das barragens, das represas também, tá? Que causam sérios danos, né? À fauna e à flora, tá? Com a energia nuclear, isso não é muito necessário, tá ok? Ah, é, ela não, aqui outra, ela não depende da sazonalidade climática, ou seja, nem das chuvas, nem dos ventos, tá? Para que ela possa gerar energia. É tudo feito ali na usina através de reatores nucleares, tá? Então, ela não depende do tempo, tá? Das chuvas, dos ventos, do sol, tá? Não precisa de nada disso para que ela possa gerar energia. Outra coisa, pouco ou quase nenhum impacto sobre a biosfera, ou seja, ela não gera, já foi falado aqui no início, tá? Ó, ela não gera nenhum impacto no ambiente, tá? Então, que fica certo aí, tá? Que ela é uma energia limpa. Por isso que ela é bem estudada, né? E a viabilidade dela para que isso possa acontecer. Outra coisa é grande disponibilidade de combustível, tá? A gente tem muitas reservas, como eu falei para vocês, tá? Ah, uma vez que, por exemplo, a Austrália, né, é o maior país da Oceania, tem a questão do Cazaquistão, né, e tem a questão da Rússia também. Então, as reservas de urânio são muito extensas e é algo que faz baseado assim, a gente sabe que um dia o petróleo vai se esgotar, porque é um recurso que ele não é renovável, então cabe, né, às grandes potências mundiais, né, na, dentro da esfera geopolítica, fazer essa verificação e esse estudo, né, porque um dia vai ser necessário a gente utilizar outra fonte de energia capaz de substituir o petróleo, ok? Ah, outra situação aqui é, é a fonte de mais concentrada de geração de energia, tá, gente? Ou seja, é uma energia muito certa, né? E rica, ou seja, não tem muita falha, tá? Não tem queda, nem nada disso. A quantidade de resíduos radioativos gerados é extremamente pequena e compacta, tá? Resíduos quase que não são gerados, então ela não polui muito a natureza, tá? Mais uma vez aí, para dizer que é uma energia que pode ser considerada energia limpa, tá? A quantidade, já falei, a tecnologia do processo é bastante conhecida, certo? Ah, Como eu já falei, muitos países no mundo, né, principalmente as grandes potências, inclusive o Brasil, que não é potência também, né, mas é uma potência é, quando se fala de recursos naturais, né, e exploração desses recursos, né, ele acaba se tornando com um grande potencial, tá? E ele é bastante conhecido. Aí tem também a questão, o risco de transporte do combustível é significativamente menor quando ele é comparado ao gás e ao óleo das termoelétricas, ok? Deixa eu dar uma passada aqui. Outra situação aqui é
Outra situação aqui, gente, só um minutinho. Outra situação é a necessidade de armazenar o resíduo nuclear em locais isolados e protegidos, tá? Necessidade de isolar a central após o seu encerramento. Essa daí já é, falando aqui dos contras, tá? É uma situação que a gente pode, preocupante, né? Porque depois que esse resíduo ele é gerado, né? Aí tem que ser locais isolados e altamente protegidos, tá? Para que as pessoas elas não possam entrar em contato, tá? É, por exemplo, se uma usina fecha, né, é necessário que essa usina ela nunca mais tenha contato, né, com pessoas, né? Então aquele lugar ele não pode ser mais habitado. É mais cara quando comparada às demais fontes de energia também. Tem que ser feito um investimento, é, tem que ser feito um bom investimento para que as coisas elas, para que essa energia ela possa ser rentável, tá, gente? Ah, uma usina dessa daí, ela requer um grande investimento por parte dos governos, né? Dificuldade, outra situação aqui, ó, que é uma desvantagem, né? A dificuldade no armazenamento dos resíduos, tá? Principalmente em questão de localização e segurança, né? Porque, pensem comigo, em qualquer lugar que a gente for colocar esses resíduos aí sólidos de urânio, né? Pode ele causar um sério risco, né? À natureza, por exemplo, os solos, né? Independente de que material seja, tem que ter, tem que ter muito cuidado, né? Quando é, a usina for rejeitar esses resíduos aí. Pode interferir com ecossistemas, tá? O grande risco de acidentes na central nuclear. Vamos passar aqui, tá? Agora a gente vai ver aqui uma situação aqui é, com relação aos acidentes nucleares, tá? A gente falou ainda agora há pouco sobre essa situação, tá? A gente falou agora há pouco sobre essa questão aí e a gente pode dizer também que teve duas, né, que ficaram muito conhecidas, que foi a usina de Chernobyl e Fukushima, né? E eu vou estar falando também de mais algumas outras aqui, conforme a gente for passando. Vamos lá. Aqui, né, vamos começar aqui pela maior, tá? Que no caso foi... Começando aqui pela maior, que no caso foi a Chernobyl, tá? Foi uma usina que é, em 1986, tá? Em abril de 1986, o maior desastre nuclear da história ele ocorreu lá, tá? Na Ucrânia, no país da Ucrânia, é, em Chernobyl, tá? É uma região, tá? Que em 1986, quando o reator da usina ele apresentou problemas técnicos, ou seja, né? Problemas funcionais mesmo. O que que aconteceu, gente? Ele liberou uma nuvem radioativa com 70 toneladas de urânio, tá? É algo colossal, né, gente? Se você for parar para ver, pessoal, olha aí, galera, 70 toneladas de urânio, tá? É muito urânio, gente. É muito urânio. E 900 de grafite na atmosfera. Então, o acidente ele é responsável pela morte de mais de 2,4 milhões de pessoas nas proximidades, tá? E atingiu o nível 7, ou seja, o mais grave, tá? Foi o acidente mais grave na escala internacional de acidentes nucleares, tá? O INES, tá? Significa, se eu colocar lá na atividade lá, sobre o INES, vocês vão saber me falar, né? O que que significa o INES, tá? Ele significa a escala internacional de acidentes nucleares, tá certo? Vamos lá. Falamos de Chernobyl. Ah, tá. Na última aula, o seu Felipe, né, estava com dúvida com relação à data, né? Ele queria saber da data em que aconteceu o acidente lá em Chernobyl. Então, tá aqui, Felipe, tá? Se você tiver... Ele estava no presencial, não no online, tá? Se você estiver vendo, tá aqui a data, tá? Coloquei aqui no slide aqui, em que aconteceu essa tragédia lá na cidade de Chernobyl, ok? Tem muitos documentários também com relação a essa situação aí, tá?
dessa cidade, e tudo isso que aconteceu. Tem vários filmes que foram produzidos também, tá? Inclusive, eu quero que vocês me façam um resumo, tá? De um documentário desse, desse evento que aconteceu lá em Chernobyl, tá? No mínimo 20 linhas, tá? Alguns no presencial já passei com antecedência, eles já me fizeram, tá? E os online que estiverem assistindo aí o vídeo podem preparar, tá? É aquela atividade que eu passei, tá? No grupo, tá? Aquela atividade de 8 questões e mais, tá? O resumo do documentário da cidade de Chernobyl, tá? Passando. Outro acidente também que aconteceu, né, de grande notoriedade, foi o acidente em, ali em Three Mile Island, tá? Em 1979, tá? A central nuclear de Three Mile Island foi cenário de um acidente que atingiu o nível 5 na escala internacional de eventos. Olha aí, observa aqui que na que a gente viu ainda agora, só um minuto, só um minuto. Observem aí que a gente viu agora, ó, o maior desastre da história, que foi em Chernobyl, tá? Ou seja, na escala do Inês lá, aqui, ó, na escala internacional de acidentes, tá? Ele atingiu o nível 7. Nessa outra aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ele atingiu aqui na Free Mile Island, né? Ele atingiu a escala de nível 5, tá? Ou seja, foi quase na mesma proporção de Chernobyl, mas não foi menor um pouco, tá? Então, em 28 de março de 1979, localizada próxima a Harrisburg, capital da Pensilvânia, a usina sofreu superaquecimento, tá? Devido a um problema mecânico, mas não chegou a explodir, pois os técnicos eles optaram pela liberação de vapor de gases, tá? Não explodiu, porque eles preferiram liberar, né, a evaporação desses gases. Mas se tivesse acontecido de deixar ela fechada, ou isolada, ela iria explodir, com certeza. A proporção foi grande. Aí tivemos aqui também, né, em Kirsten, né, em Oriosk, em 1957, tá? Foi criada em 57 como fruto da corrida nuclear da União Soviética, né, a usina de Mayak, né, que sofreu uma falha no sistema de refrigeração do compartimento de armazenamento de resíduos nucleares, tá? O erro causou uma explosão em um tanque com 80 toneladas desse material radioativo. Naquela região, nada mais cresceu, tá? Tudo ficou alterado ali, tá? A vegetação, a fauna, a flora, tá? Vocês podem observar na imagem aí que tá tudo abandonado e esquecido ali naquelas redondezas, tá? Aí a gente vai vir agora aqui para o Brasil, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, meus queridos alunos, né? No Brasil, aconteceu aqui a situação do Césio, né? 137, em 1987, tá? Foi o ano do meu nascimento, tá? Aconteceu essa situação aí, tá? O que que aconteceu? O acidente radioativo de nível 5, segundo a Inês, aconteceu em Goiânia, tá? Eu falei para vocês lá dentro da sala de aula sobre isso, tá? A data também, tá? Foi 1987, quando dois catadores de papel eles encontraram um aparelho de radioterapia, tá? Algumas biografias dizem que é 86 e outras já dizem que é 87, mas vamos ficar com 87, tá? Que é o mais preciso. Então, quando dois catadores de papel eles encontraram um aparelho, dois catadores de papel eles encontraram um aparelho de radioterapia, né? E o levaram para um ferro velho, tá? Para vocês verem como as informações elas às vezes se cruzam, né? Uns já disseram que eram duas crianças, né? Agora aqui já dizem que é dois catadores de papel. Então, o que que aconteceu? Quando dois catadores de papel eles encontraram um aparelho de radioterapia e o levaram, tá? Mas a mais provável, né, e de acordo com os estudos, né, e as evidências, né, foi realmente dois catadores, tá, de papel que encontraram um aparelho de radioterapia e levaram para um ferro velho. O que que aconteceu, tá?
Após desmontarem o aparelho, os homens eles encontraram uma cápsula de chumbo, ok? Com o cloreto de césio em seu interior, ou seja, material altamente radioativo, tá? E aí o que que aconteceu? Se contaminaram, tá? E também contaminaram muitas outras pessoas lá em Goiás, tá? Isso ficou na história, né, do Brasil, ficou marcado, tá? Esse acontecimento. Aí a gente vem aqui agora para olha aqui essa situação aqui na Tokaimura, tá? Em 1999, a 100 quilômetros de Tóquio, a cidade sede da indústria nuclear japonesa foi palco de um acidente que expôs mais de 600 pessoas à alta radiação. Mais uma vez, tá, gente? Olha aqui, vou ler para você. A 100 quilômetros de Tóquio, tá? Comparando aqui com a nossa cidade, é como se fosse de Manaus a Presidente Figueiredo, tá? Aproximadamente, tá? Não é exato, né? A cidade sede da indústria nuclear japonesa foi palco de um acidente que expôs mais de 600 pessoas à alta radiação. Em 1999, funcionários de uma empresa, tá, de reprocessamento de urânio exageraram na dose do material radioativo em um reator desativado há um ano, que sofreu uma reação descontrolada vazando radiação. Ou seja, dá para vocês notarem aí, ó, né, que o Japão, né, um país que ele tem um alto nível de controle de qualidade, né, inclusive os maiores escritores e pensadores na área de controle da qualidade são de lá, tá? Desenvolveram isso. Eles viram que mesmo assim, acontecem falhas, né? Mesmo tendo altos padrões de qualidade, ainda acontecem falhas, né? Falhas mecânicas, tá, gente? Independente de qualquer coisa, né? Como ser humano, né? Também as máquinas elas falham, né? Elas precisam de manutenção. E quando essas manutenções elas não são dadas, né? De forma preventiva, né? Acontece esse tipo de vazamento aí, tá, gente? Acaba se descontrolando. Foi o que aconteceu lá em Tokaimura, tá? Nessa cidadezinha lá, assim, a 100 quilômetros de Tóquio. Aí a gente vai falar aqui um pouco sobre a questão de servers, né? Em 1993, tá? A cidade de Severs, na região da Sibéria, tá? Ali, ó, ela abriga reatores nucleares e indústrias químicas para a separação e processamento de urânio e plutônio. A União Soviética não permitia que a cidade aparecesse no mapa, tá? Fato que mudou em 1992, após o decreto de Boris Yeltsin, tá? Logo após, em 1993, a usina Tomsk 7 sofreu um acidente em que um tanque com substâncias radioativas explodiu, tá? 93, tá? Uma nuvem radioativa se formou na região que hoje a região lá hoje está fechada e só pode ser visitada a convite, tá? O número de vítimas foi desconhecido, ou seja, devastou geral lá, matou com certeza, né, algumas pessoas também, né, contaminadas, ficaram contaminadas e foi fechada, né, gente? Para vocês verem aí a gravidade da coisa, né? Uma vez que uma usina dessa daí, tá? Os reatores desses nucleares aí, eles cedem, né? E eles quebram, o que que acontece, né? Acabam por devastar toda uma cidade, né? Contaminando as nascentes de rios, tá? A vegetação, tá? Ali a parte de fauna, todos os animais, né? O lugar ele fica totalmente inabitável. Aí temos outra aqui, que no caso é Yucca Flare, tá? Foi em 1900 na década de 70, né? A região de intensos testes nucleares fica em Nevada, nos Estados Unidos, ali, a 65 quilômetros aproximadamente de Las Vegas, tá? Em dezembro de 1970, um dispositivo de alta potência foi detonado no subsolo, tá, gente? Então, interessante aí, né? Esse dispositivo aí foi detonado no subsolo, mas o que que aconteceu? Provocou rachaduras que resultaram em detritos radioativos na atmosfera, tá? Cerca de 86 trabalhadores foram expostos à radiação. Não se sabe o que ocorreu com os funcionários. Atualmente desativada, a região recebeu seu último teste em 92, olha aí, tá?
Olha o que aconteceu na região aí, ó. Coisa mesmo de louco, tá? Então, 86 pessoas foram expostas à radiação. O que será que não deve ter acontecido? Uma vez que a gente sabe que o urânio, quando ele entra em contato com o corpo humano, ou seja lá que material, ele acaba fazendo as suas próprias células se desintegrarem, tá? Altera o seu DNA, tá? E um fator biológico que é catastrófico, tá, gente? Aí também temos aqui, vamos falar um pouco aqui no caso de Windscale, tá? Em 1957, durante o período que sucedeu a Segunda Guerra, a Inglaterra também buscava desenvolver armas nucleares, né? A pressa em fazer uma bomba atômica em Windscale levou um incêndio no reator, vazando material radioativo para a atmosfera, tá? Para manter uma boa imagem sobre o seu programa nuclear, o governo do país ele tentou ocultar as negligências que levaram ao acidente, que supostamente ocasionou mais de 2 centenas de casos de câncer entre as comunidades vizinhas. Olha só o grau da coisa, né? Lá em Windscale lá, tá? Eles estavam tentando fazer lá uma bomba atômica, né? E o que que aconteceu, né? Levou um incêndio no reator, mais uma vez, né? O reator rompeu, né? Aconteceu um vazamento desse material. E aí o que que aconteceu? Olha só, o DNA, ele alterou as células, né, das pessoas aí, provocando, olha aí, ó, centenas de casos de câncer entre essas comunidades vizinhas aí, tá, gente? O lugar com certeza hoje deve ser inabitável, tá? Câncer mesmo, alterou a célula, tá? E aí apareceu, ativou células cancerígenas aí. Triste, né? Muito triste essa realidade, tá? Aí nós temos também aqui Bohunice, tá? Em 1977, o acidente na usina de Bohunice, na Tchecoslováquia, tá? De 1977, hoje ela está dividida é, em República Tcheca e a Eslováquia, tá? Ela ocorreu após uma mudança de combustível e os absorventes da umidade que cobriram as barras de combustível não foram removidos da forma correta, né? Como consequência, o combustível ele sofreu um certo superaquecimento, tá? E levou à corrosão do reator. Diferente, né? Esse daí já foi o reator que foi corroído, né? Ele foi corrosivo porque os absorventes de umidade que cobriram as barras de combustível, eles não foram removidos, né? Da forma certa, o que gerou uma corrosão ali, ou seja, enferrujou, né? Enferrujou o reator e aí aconteceu esse acidente aí, certo? Vamos passar aqui. E aqui foi Fukushima, né, gente? Fukushima, que vocês também, né? Eu comentei lá dentro da sala de aula, tá? Para quem está indo no online, está curtindo bastante a aula, tá? Para quem está no presencial, melhor ainda, tá? Que lá no presencial, eu até aconselho, né? Se vocês quiserem voltar logo para o presencial, é até melhor, gente, para todo mundo, tá? O pessoal lá super curte lá a aula, tá? Participa, né? E eu acho isso muito interessante. Outra situação aqui lá em Fukushima, né? Em 2011, tá? Localizada a cerca de 250 quilômetros ao norte de Tóquio, a usina nuclear de Daiichi, em Fukushima, sofreu danos em 3 dos seus 6 reatores, tá? Em 11 de março de 2011, depois de um terremoto de 9 graus, ou seja, o fator aí foi natural, gerou, tá? Esse problema aí na usina nuclear, tá? De Fukushima lá, né? Então, esse terremoto de 9 graus na escala Richter, tá? Tem atingido esse país. Autoridades japonesas eles afirmaram que os níveis de radiação liberada foram altos, tá? Quase muito preocupantes, tá? O desastre foi classificado com grau 5 na escala internacional de acidentes nucleares, tá? Quase próximo da de Chernobyl, lá na Ucrânia, tá? Que foi classificado, tá? Pela Inês por com 7, tá? Da Ucrânia. Esse aqui foi com 5, bem próximo, tá? O de Fukushima. E olha que no Japão, né?
muitas estruturas elas são levantadas, né, com suas bases, tá, suas sapatas lá altamente modificadas à prova de terremoto, mas mesmo assim gerou esse tsunami, né, de terremoto aí de 9 graus nessa escala Richter, gerou esse acidente, esse desastre, né, lá no Japão, em Fukushima. Após o ocorrido, os cientistas japoneses pretendem realizar uma mini fusão nuclear, a fim de entender melhor o acidente de 2011 e se preparar de forma adequada em caso de novas catástrofes. Ou seja, o Japão ele é assim, né? Ele é incrível. Ele sempre depois de uma grande catástrofe, ele se renova, né? Até porque o Japão é localizado ali num arquipélago, né? Um grande arquipélago, né? E ali eles aproveitam, né? Do que tem, né? E o forte dos japoneses é a tecnologia e os avanços tecnológicos, né? Então, eu acredito que ali naquela região possa se as novas usinas nucleares, né, se no caso forem construídas mais, elas sejam realmente a prova até de tsunami, tá? De terremoto. E aí aqui alguns acidentes no Brasil, né? Aconteceu no Amazonas, tá? Aconteceu no Distrito Federal, tá? Em Goiás, né? Foi a questão do Césio, tá? Aconteceu na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá? Todos esses já aconteceram. Então, vamos olhar aqui os lugares, tá? Vamos começar aqui pela nossa cidade, tá? De Manaus. Vamos lá. O que foi que aconteceu, tá? A instalação foi a Tekion, tá? Em Manaus, no ano de 2003. O que que aconteceu? Uma instalação de irradiação de alimentos, ela foi fechada e o material radioativo, tá? Foi o cobalto 60. Ele ficou desprotegido, tá? Esse foi o acidente. Ele ficou desprotegido. Instalação de irradiação de alimentos é fechada e o material radioativo cobalto fica desprotegido, tá? Ficou desprotegido nesse momento aí. Então, em 2003, em nossa cidade já aconteceu uma catástrofe desse nível, tá? Vamos ver outra aqui, uma bem importante também, aconteceu lá em Rio de Janeiro, tá? Ali na instalação Poese, tá? Em Rio de Janeiro, 2004, tá? A empresa ela foi saqueada e o furto de fontes radioativas do xenônio 85, tá? Desconhecidas da Senen, uma das fontes nunca foi encontrada. Até hoje ninguém descobriu, tá, gente? Outra muito importante também foi o Hospital de Base, né? Em Brasília, Brasília Federal, 2002. Equipamentos de radioterapia também irregulares que causavam a exposição de pacientes a doses de radiação diferente, né, das demais. Então, outra coisa também lá em Caetité, foram efluentes com concentração de materiais radioativos que transbordaram o mar de 7 vezes para o meio ambiente, tá? Então, a gente já tem um histórico aqui no Brasil, né? Aconteceu já em vários lugares, tá? Eu falei os principais, inclusive aqui na cidade de Manaus, tá? Aconteceu essa situação aqui, porque essa instalação aqui, ela foi instalação de radiação de alimentos, tá? E aconteceu também uma muito importante, que foi lá em Angra dos Reis, tá? Localização, tá? A instalação foi a usina do Rio de Janeiro, em 2001. Aconteceu um vazamento de 22 mil litros de água radioativa, tá? Tudo isso para o meio ambiente, tá bom? E o de Goiânia, né, em 87, que eu falei para vocês, tá? Uma clínica de radioterapia abandona uma bomba de césio 137, né, resultando em mortes, contaminações e fortes traumas na população da cidade, tá? Aquela cidade lá de Goiânia, tá certo, gente? Então, esses que foram os acidentes ocorridos no Brasil, tá? A nossa fonte aí foi a Folha de São Paulo, controle de fontes radioativas, tá? Ele é muito falho. Essa é a grande sacada. E que a gente ainda pode falar aqui, tá? Sobre energia nuclear atualmente no Brasil, tá? Participação das fontes, tá? Potencial instalado, tá? Aqui é um gráfico que mostra a evolução da participação dessas fontes de produção na cidade
instaladas, tá, gente? Então, acompanhem aqui o ano com relação ao percentual, tá? Fontes renováveis, nuclear e UTE, tá ok? Quase essa fonte ela não é usada muito no Brasil, tá, gente? Segundo o estudo, é, até 2030, no Brasil, há três áreas que se destacarão na transição para uma economia global, verde, por suas oportunidades de baixo custo, eficiência energética, fornecimento de energia de baixo carbono e carbono terrestre, responsável por um terço de todo o potencial global de mudanças, tá? Ah, de acordo com a pesquisa, a diminuição da demanda por eletricidade, o uso de energias alternativas, como a eólica, nuclear e biocombustível, e a reciclagem das práticas agrícolas, tá? Grandes responsáveis pelo atual desmatamento tropical diminuíram as taxas mundiais de emissão de carbono. Então, gente, hoje, né, nessa aula, nós vimos a questão da... Fazer um recapitulando aqui, jogo rápido, tá? Para a gente entender e fixar, tá? Falamos sobre a questão da energia termonuclear, falamos sobre as principais reservas, no caso que foi a Austrália, o Cazaquistão e a Rússia, né? Depois falamos sobre os principais acidentes que aconteceram no mundo de forma geral, tá? No mundo, os principais e os maiores deles foram em Chernobyl e Fukushima, tá, gente? É, os que ganharam mais notoriedade, tá? Chernobyl, que fica na Ucrânia, e Fukushima, que fica no Japão, tá? E é isso, tá, gente? A aula de hoje fica aqui, tá? Façam as atividades de vocês que tem para fazer. Na próxima aula vocês me entreguem, tá? Termine as atividades que tem no livro, tá? Daquele capítulo que nós estamos vendo sobre a exploração de recursos naturais na Ásia, Europa e Oceania, tá? E me entreguem para me dar o visto e carimbo, tá? Para que vocês possam, para que a gente possa começar o novo capítulo, tá? Na próxima semana, tudo bem? Um abraço a todos vocês e até a próxima, tá ok?